Boa noite, amados. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Que alegria poder recebê-los mais uma aula desse curso maravilhoso, a arte bíblica da guerra. Nessa oportunidade, quero compartilhar com vocês uma lição poderosíssima. Essa aqui é a nona aula. E nessa aula número 9, nós vamos falar sobre Josafá de Judá, uma vitória impossível. Vamos falar sobre como a arma da adoração foi crucial para ele poder vencer uma batalha que parecia impossível, improvável para ele. Então, quero compartilhar com vocês que nós estamos ministrando para o corpo de Cristo todas as batalhas mais conhecidas na palavra de Deus, que pode chegar a ser de grande bênção para a sua vida. E como falei nas aulas anteriores, todo mundo está passando algum tipo de batalha, de prova, enfrentando algum desafio na sua vida, tendo sua própria guerra contra seus maiores inimigos, né, que são seus desafios na área das finanças, na área da família, algum enfrentando as batalhas com a saúde. Eu não sei qual é a sua batalha, mas hoje eu venho te dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Quando nós fazemos aquilo que Deus espera de nós, Deus nos dará uma grande e poderosa vitória. Quero dar a bem-vinda ao Espírito Santo para que tome conta dessa plataforma, que todo esse ambiente seja um lugar de bênção, essa plataforma possa ser usada pelo Espírito Santo de Deus, que chegue até você e que seja um momento maravilhoso na presença de nosso Deus. Quero te dizer que Jesus te ama, que Jesus tem planos de paz para a sua vida e que Ele quer nos dar, tanto a ti como a mim, uma tremenda vitória para a nossa vida. Maior Jesus que está em nós do que aquele o inimigo que está no mundo. Amém? Vamos orar pedindo que o Espírito Santo venha sobre esse lugar, que nossos olhos sejam iluminados com a luz da palavra de Deus, que nossa mente seja transformada pela revelação da palavra, que nossos olhos sejam abertos, que nossos ouvidos espirituais sejam abertos. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pela revelação da tua palavra. Abre meus olhos, Senhor, para que eu possa ver e contemplar as maravilhas de tua palavra. Abre meus ouvidos espirituais, Senhor, para que eu possa ouvir a tua doce voz, porque a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém, queridos. Hoje vamos falar sobre uma história poderosíssima, a vitória de Josafá. Nós vamos estudar 2 de Crônicas, capítulo 20. Que tremendo! Hoje estamos entrando numa revelação que vai invertir completamente toda a nossa compreensão da batalha espiritual. Vamos aprender que Deus não vence seus inimigos através de nossas estratégias humanas, nem estratégias de força física. Não consegue vencer nenhum inimigo através de nossa força física. Ele vence através da adoração ao nosso Deus, enquanto todo mundo grita: preparem as armas. O reino de Deus nos está sussurrando: preparem os levitas, preparem os cânticos, preparem os corações para adorar. Essa é a lição de Josafá. Por favor, quero que você faça a gentileza de abrir a sua Bíblia em 2 de Crônicas, capítulo 20. Essa história é tremenda, amados. Nós vamos ler a versão da NVI. A Bíblia diz que em 2 de Crônicas, capítulo 20, depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, de outro lado do Mar Morto. Ele já está na Sazon Tamar, isto é, Engedi. Alarmado, Josafá, escuta bem que tremendo, decidiu consultar o Senhor e proclamar um jejum em todo o reino de Judá, que é tremendo. Alarmado,
Por favor, anote esse versículo. O que faz um rei quando ele está sendo ameaçado, sente algum tipo de perigo? Disse que Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamar um jejum em todo o reino de Judá. A Bíblia diz que se reuniu, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Versículo 5, Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus, tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Olha que linda essa oração. Nas tuas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Não és tu, ó nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra diante de Israel, o teu povo, e a deste para sempre os descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário, em honra a teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós não apresentaremos diante de ti nesse templo, pois ele leva teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora aí estão os amonitas, os moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso que os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Olha que tremendo. Aqui o Josafá está apresentando argumentos de por que esses inimigos ainda estavam aí, vindo atacar Israel. Versículo 11, vê agora como nos estão retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Que maravilhoso! Olha que oração tão poderosa. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Todo o povo unido em oração. Olha que tremendo. Versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias. E no meio da assembleia, Jaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei de Judá, todos os que vivem em Jerusalém e em Judá, o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra ele. Aleluia. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha que poderoso. A batalha não é de vocês, mas a batalha é de Deus. A batalha é do Senhor. A batalha não é sua, mas do Senhor. Que tremendo. Quando essas batalhas acontecem, você pode considerar a vitória de nosso Deus. Amanhã, desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Cis. E vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Aleluia. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Receba essa palavra. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Diz a palavra de Deus que Josafá se postrou com o rosto em terra. E todo o povo de Jerusalém se postrou em adoração diante do Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas, os coraitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz,
De madrugada foram ao deserto de Tecoa, quando estivemos saindo, Josafá lhes disse: escute-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Aleluia, aleluia. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem o Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com um canto, dizendo: deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Quando começaram a cantar, presta atenção, e quando começaram a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. E eles foram derrotados. O Senhor lhe preparou emboscadas contra os inimigos que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Versículo 23, os amonitas e os moabitas atacaram-os do monte de Seir para separá-los para a destruição e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Que loucura! Versículo 24, quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas, e também objetos de valor. Havia tanto espólio, aqui outra versão diz despojos, tanto espólio que levaram 3 dias para saquear tudo. No quarto dia, eles se reuniram no Vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca, que significa o Vale da Bênção. Aleluia. Essa história continua, né? Aleluia. Diz que o Senhor encheu de alegria todos os homens de Judá, dando-lhes vitória sobre seus inimigos. E o temor de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando souberam como foi que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. A Bíblia diz que o reino de Josafá se manteve em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Que história tremenda, maravilhosa, cheia de ensinamentos. Senhor Jesus, que Deus nos ajude a gente poder aprender tudo que Deus tem para esse momento, para essa palavra, nessa palavra tão maravilhosa. Isso aqui foi a revelação que mudou tudo. A vitória de Josafá de Judá. Nessa lição de Josafá, nós vemos que a arma que o reino das trevas não consegue confrontar é a arma da adoração, da obediência, de crer na palavra profética. Essa vitória que pertence aos que entendem que a verdadeira guerra não é contra carne e sangue, é uma guerra do Espírito. É uma guerra de louvor, de adoração a Deus, de reverência. E uma guerra contra potestades espirituais que odeiam o nome do Senhor. Eu venho hoje te dizer que nós precisamos aprender dessa história. Nós precisamos aprender, junto com Josafá, que há momentos. Isso aqui era uma situação impossível. 3 reinos se juntaram para lutar contra o povo de Israel. Eram os povos, eram inimigos, eram numerosos. Como nós tínhamos visto nas outras histórias, geralmente o inimigo é superior em tamanho, em número, em força, em estratégia militar. Eles são maiores do que os filhos de Deus, que o povo de Israel sempre foram superiores em número.
Mas esse é o Deus que nós servimos. A Bíblia disse que se nós cremos, se estamos em Cristo, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus que está em nós do que aquele que está no mundo. Receba essa palavra, guarde no seu coração e acredite que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Oh, Senhor Jesus, hoje eu me estou travando, estou tendo dificuldades para falar o português, mas eu quero que você receba a palavra nessa noite e que você guarde. Hoje eu vou compartilhar uns princípios poderosíssimos que vão abençoar a sua vida. Aqui nós vemos qual foi a revelação, oh Senhor Jesus, que mudou tudo, né? Eu gostaria de falar quando está acontecendo isso, aproximadamente entre o ano 872 a 848 a.C., né? O rei que teve, o rei que foi sucessivo depois de Josafá foi o rei Asa. Quanto durou o reinado de Josafá? 25 anos, né? Então, aqui havia inimigos de coalição. Estou compartilhando alguns dados bíblicos, históricos, sobre 2 de Crônicas, capítulo 20, que vale a pena que a gente poder ver. Deixa eu mostrar aqui, né? Nós vemos aqui alguns dados importantes, né, para que você possa guardar no seu coração. O profeta que Deus está levantando se chama Jaasiel, que foi ungido pelo Espírito Santo com palavra de vitória, né? Aqui havia uma grande multidão, exércitos inimigos, os moabitas, os amonitas e os povos da serra de Seir, que vinham contra Israel. Era uma grande multidão que vinha de Edom, exército imenso e muito bem armado. Quando você vê uma coisa dessas, os inimigos entrando na tua terra, é lógico, você sente medo. E foi isso que aconteceu em Judá. Eles tiveram medo, tremor, ficaram apavorados. E foi aí que Josafá decide procurar a Deus. Qual foi a estratégia que Deus deu para lutar este tipo de batalha? Por isso é muito importante a gente consultar com Deus. Deus disse que Josafá consultou o Senhor, ele consultou o Senhor e convocou a todo o povo de Judá para buscar o Senhor em jejum e oração. Aí o profeta Jaziel se levanta e dá uma estratégia de adoração. Levitas na frente da batalha, não havia armas neles. Isso foi tremendo. O resultado foi que Deus colocou emboscadas. Os inimigos se destruíram entre si. E o resultado dessa vitória foram 3 dias recolhendo os resultados da batalha. Que tremendo. Glória a teu nome, Pai. Eu queria que você entendesse aqui. Cada batalha é diferente. E para cada batalha, Deus tem uma estratégia diferente. Essa lição que estamos aprendendo com esse curso. Talvez amanhã essa batalha que você está tendo, está tentando lutar com suas próprias forças, ou tentando fazer do jeito que você fazia antes. Aqui o ponto, todas as estratégias que eu compartilhei, as estratégias do céu, as estratégias divinas, foram as seguintes. Cada pessoa que teve um desafio consultou com o Senhor. O que vamos fazer, Senhor, nesta situação? Qual é a saída? Qual é a solução? Qual é a arma que vamos lutar? Então, todos eles tinham um comum denominador, um padrão que se repetia em cada batalha. Eles consultavam com o Senhor. E Deus levantava os profetas. E nesta ocasião, ele levanta o profeta Jaziel para poder dar essa palavra estratégica. Vão lutar contra eles. Que hoje essa batalha vocês não vão lutar nenhuma arma vocês vão usar, vocês vão ver como vou dar uma grande vitória. Coitados dos levitas, né? Porque eles tinham que ir na linha de frente, louvando o Senhor. Que coragem desses homens.
desse exército de adoração na frente, só com suas harpas, suas liras, tocando para Deus, com seus tambores e dizendo que devemos louvar ao Senhor, que sua misericórdia permanece para sempre. Grande é o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Eles iam entoando cânticos e esse cântico se tornou como uma arma de guerra. Nosso Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. E eles continuaram repetindo. Olha, irmão, essa história é uma das minhas histórias favoritas, que eu já li tantas vezes na minha vida. E tem sido para mim poderosíssimo poder ver a mão de nosso Deus. Louvem o Senhor, porque Ele, diz, seu amor é leal. Demos graças ao Senhor, por seu amor leal dura para sempre. Eu vou ler outra versão aqui, a Bíblia Almeida, Almeida corrigida. Escuta o que diz aqui, que é tremendo. Glória ao teu nome, Jesus. Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Essa é uma versão. Vamos a uma versão mais atualizada, no versículo 21. Diz que os levitas foram os cantores, louvando e cantando. Dai graças ao Senhor, porque seu amor dura para sempre. Demos graças ao Senhor, porque seu amor dura para sempre. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é bom e seu amor dura para sempre. Amém. Aleluia. Que tremendo, não é verdade? Será que a gente consegue dizer isso nos momentos de luta, nos momentos que nos sentimos ameaçados diante de uma grande prova? Bom, eu queria compartilhar um pouco do contexto, né? Isso aqui é uma guerra muito interessante. Josafá foi um rei reformista que centralizou o culto de adoração, estabeleceu escolas para o ensino da lei judaica, os mandamentos, ele nomeou juízes por toda a terra. O reino de Josafá foi um reino próspero, mas estrategicamente foi um reino vulnerável, assim como foram todos os reinos de Israel. Como vemos aqui, o exército inimigo se organiza, se une em uma coalição contra Josafá. O número de inimigos era tão grande que Josafá reconheceu literalmente a impossibilidade de lutar contra eles. Ele tinha a absoluta certeza que era impossível ter uma vitória militar. Foi então que aí se levanta o profeta Jaziel, ungido pelo Espírito Santo, proclamou: olha, não tenha medo, não se desanimem por causa desse grande exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Escuta bem, amado. Isso se conecta diretamente com a teologia da Guerra Santa em Israel, mas com a perspectiva profética. No Antigo Testamento, a Guerra Santa tipicamente incluía purificação ritual, consulta a Deus, orientação profética, fé na intervenção divina. Que, como estamos vendo aqui, queria que você entenda. Glória ao teu nome, Pai. Graças, Senhor. Um segundo, por favor. Mas Josafá leva isso a um novo nível. Não é que Deus ajude na batalha, que Deus não ajude na batalha. É que Deus é a batalha. Os humanos são convidados a adorar e a decretar a vitória, não a lutar fisicamente. Isso foi o que antecipou a mensagem de Jesus, isso como um antecipo do que o Messias ia fazer, quando ele falou em Mateus 26, 52, todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. E também a mensagem de Paulo, em Efésios 6,12, que diz que nossa luta não é contra pessoas, não é contra sangue e carne, sino contra principados, contra potestades espirituais. A verdadeira batalha que lutamos nessa terra sempre foi uma batalha espiritual. Entenda isso. Isso aqui
É como algo novo que ia acontecer no próximo milênio. O rei nos usava, prepare os levitas. A estratégia de Deus foi adoração, reverência, entrega ao Senhor. Ele foi também os cânticos, os louvores, a obediência a Deus. Nunca se olvide que nós estamos em uma guerra espiritual. Essa é a verdadeira batalha que muitos de nós nesse momento estão lutando. Por isso é importante que a gente entenda sobre batalha, para você entender que Deus, diz ele, chamado Jeová Nissi, ele é Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. O Jeová Nissi, o Senhor, é nossa bandeira, nosso estandarte. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa revelação, a conhecer esse Deus. É verdade que Jesus é nosso príncipe de paz, que Deus é o Deus da paz. Ele é nosso Jeová Shalom, mas isso não é tudo que você conhece de Deus. A outra parte de nosso Deus, ele é um barão de guerra. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o vitorioso, o rei dos reis, o senhor dos senhores, que ninguém pode contra ele. Entenda as mensagens de revelação no livro do Apocalipse. Aquele que vencer, aquele que tiver vitória, eu darei a ele uma coroa, darei um colar com uma pedrinha branca, aquele que vencer, aqui está falando que nós temos uma batalha pela frente, uma guerra, um desafio. Eu não sei você, mas entenda, meu irmão, minha irmã, que nós estamos em uma guerra que não cessa. Por isso é importante, nós estamos do lado do vitorioso. O Senhor é vitorioso e não perde nenhuma batalha. Não é à toa que a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Receba isso, meu irmão, com todo o seu coração. Receba em nome de Jesus. Bom, vamos agora a falar. Já vimos aqui um pouco sobre o contexto, né? Nós vimos qual era a ameaça. O alvo era o rei Josafá, que era um reinado próspero, reformista. Já vimos isso. Agora quero que nós entendamos um pouco a evolução na teologia do combate. Acho que já falei sobre isso aqui também, né? Então, vamos para os princípios do reino. Aqui estão os princípios mais importantes que a gente precisa aprender. Acho que isso aqui é o mais valioso que estamos compartilhando. Princípios do reino que mudam a nossa vida, que transformam a nossa maneira de pensar. Nós temos uma maneira de pensar muito diferente do que Deus espera de nós. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 55, que os caminhos do Senhor são diferentes dos caminhos dos homens. Assim como estão altos os céus da terra, assim estão de altos os caminhos do Senhor. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os pensamentos dos homens. Por isso que a gente precisa pensar como Jesus, ter a mente de Cristo, ter o pensamento do Senhor em nossa mente, para nós podermos fazer a coisa certa. O primeiro princípio, aqui está a lógica de Deus, a forma diferente de Deus fazer as coisas, o princípio da intervenção divina. Sabe qual é o princípio? Que a fraqueza se transforma em força. Jesus não era um guerreiro militar, Josafá não era um guerreiro militar preparado, viu? Aleluia. A sua estratégia convencional teria sido convocar seu exército, armar a cavalaria e preparar um cerco. Mas Deus diz: a batalha não é sua, mas de Deus. O inverso de Deus é radical. Ele levanta um exército de adoradores, levitas cantando, e colocado diante da batalha, em termos militares convencionais, isso é uma coisa insana, louca, doida. Em termos do reino é perfeito, porque quando abdicamos o controle, Deus o assume completamente. Que tremendo, amado. Graças te damos, Senhor Jesus.
Oh, Senhor. Vamos para o princípio aqui, o princípio 2. Então, antes de passar ao próximo princípio, que fala sobre a adoração como arma ofensiva, eu me lembro de um testemunho muito forte que aconteceu. É, escuta bem o que aconteceu em Estados Unidos, a profeta Cindy Jacobs. Nunca esqueço desse testemunho. Eu li no livro dela que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, possuindo as portas do inimigo. Eu queria que você entendesse aqui. Isso aqui é muito importantíssimo. Ah, me dê um minuto, por favor. Me dê um minuto, por favor. Desculpa, amados, um pequeno detalhe técnico aqui. Me lembro desse testemunho. Escuta bem o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu li esse testemunho no livro Possuindo as Portas do Inimigo, da profeta Cindy Jacobs. Nossa, que tremendo. Eu acho que me interessei pela intercessão, pelo ministério da oração e intercessão, por causa desse livro de Cindy Jacobs, onde ela conta que em certo lugar, um lugar muito perigoso, nas periferias, um lugar, não sei se era Nova York, um estado, um lugar extremamente perigoso. Um lugar onde tinha homicídios, estupro, violência, assassinato, tráfico de drogas, todo tipo de coisa horrorosa que você pode imaginar acontecia nessa comunidade. Um lugar muito perigoso, onde a polícia tinha medo de entrar. Todos os dias algum BO acontecia naquele lugar. E aí uma igreja ficou sabendo dessa situação naquele bairro e eles levantaram uma equipe de intercessão e de louvor, uma banda que foi com um grupo de músicos a tocar naquele lugar. E eles foram para aquela comunidade e começaram a louvar ao Senhor, a fazer shows de adoração, pequenas amostras do Espírito Santo, mas assim em um período contínuo, e faziam como pequenas campanhas naquele lugar. Mas, em vez de muita pregação, eles faziam muita música naquele lugar, música do Senhor, né, adorando a Deus. Todas as vezes que os grupos de louvor iam para aquele setor perigoso, algo impressionante acontecia. A glória de Deus descia sobre aquele lugar e era como um faro de luz, afugentando as trevas daquele lugar. E foi assim por um tempo, né? Passou o tempo, eles deixaram de visitar aquela comunidade, foram para outra, e certa vez o chefe de polícia ligou para essa igreja, falou com eles e pediu, pelo amor de Deus, por favor, regressem para vocês fazerem esse trabalho bonito que estavam fazendo, de tocar com sua música, sua banda de louvor naquele lugar, porque todas as vezes que vocês vão para aquele lugar, é como que começa a cair o crime. Começa a haver menos assassinatos, menos homicídios, menos coisas perigosas começam a acontecer. É como se de repente vocês estão fazendo lá um ato tremendo de evangelismo naquele lugar com a música. Por favor, nós precisamos de vocês. Vocês são os parceiros certos da gente para encontrar de nossa luta contra o crime. Por favor, nos ajude. E chamaram para o pessoal da igreja para voltar, para continuar adorando a Deus. Eles não iam fazer grandes pregações, nem evangelismo assim de confrontação, nem nada disso. Eles apenas iam para louvar o Senhor, com suas músicas, com seus instrumentos, e um milagre acontecia. Começava a haver menos assassinatos, menos violência. É como se a presença de Deus invadisse
O reino de Deus invadisse aquele território que tinha sido ocupado pelas trevas. Oh, meu irmão, a adoração funciona, viu? Então vamos acreditar em nosso Deus e vamos fazer aquilo que Deus mandou fazer. Vamos agora para o princípio número 2, que poderoso, meu Deus do céu. Que forte essa palavra. O princípio 2 é a adoração como arma ofensiva. Escuta bem que poderoso que é isso. Enquanto todas as outras armas espirituais, a verdade, a arma da justiça, era a arma da fé, da salvação, que é citada em Efésios 6, quando fala sobre a guerra, a batalha que nós temos, essas armas são defensivas, são como armas auxiliares. Aqui, a adoração é uma arma poderosa em Deus que derrota as trevas, porque a adoração declara a supremacia de Deus nos lugares celestiais. A adoração literalmente desativa o poder das trevas. No Salmo 22, versículo 3, lemos que Deus habita nos louvores do seu povo. Isso aqui não é apenas poético, é literal. A presença de Deus concentrada na adoração genuína se torna um fogo que consuma todas as obras malignas a seu redor. Que tremendo! Deus seja louvado. Maravilhoso Deus. Eu venho hoje te dizer que você tem uma arma poderosa que precisa começar a usar definitivamente na sua vida. Comece a louvar o Senhor. Comece a entoar hinos de adoração, cânticos de louvor. Louvores a Deus. Se você não conhece nenhum hino, invente um hino para Deus. Crie um hino para Deus. Você vai agradar o coração de Deus com seus louvores. É isso que Deus se agrada. Quando há uma alma totalmente entregue ao Senhor. Eu venho hoje a declarar e profetizar sobre sua vida. Levante sua mão. Declaro e profetizo que Deus te usa como um homem e uma mulher de Deus que acredita fortemente na adoração, que Deus te usa com seu poder para esse tempo profético que estamos vivendo, e você vai ser uma ameaça para o diabo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, blinda esse homem, essa mulher de Deus que está assistindo esse vídeo, essa aula, para que seja cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, cheio da tua graça, Pai, que nós possamos ser, em lugares que Deus nos coloque, instrumentos de Deus nas suas mãos, nas mãos de nosso Deus. Amém, queridos? Louve o Senhor. Ele é o nosso Rei, Ele é o poderoso, grande é o Senhor, o Deus de Israel, que dá vitória a seu povo. Deus poderoso, venha com poder, manda embora toda a escuridão. Se levante, Senhor, e derrote seus inimigos com teu poder. Aleluia. Comece a exercitar a adoração, meu homem de Deus, mulher de Deus. Você vai ver o que você vai conhecer, as vitórias de seu Deus ao favor do seu povo, ao favor de tua vida, no nome de Jesus. Ele se agrada no louvor do seu povo. Que lindo, né? Bom, vamos lá, vamos continuar com o princípio 3. Que história tremenda isso aqui, Jesus. O princípio 3, a confiança radical antes da vitória. Josafá não esperava pela vitória para dar graças. Ele vencera antes mesmo de saber que ia vencer. Porque essa é a fé operando no mais alto nível. Por isso, a gente precisa declarar vitória, mesmo quando sabemos que temos uma ameaça iminente contra nós.
Mesmo quando ainda nós vejamos nossos inimigos avançando, no auge do discernimento espiritual, levante sua voz e declare vitória no nome de Jesus. Em 2 de Crônicas 20:21, os levitas dizem: vestidos de ornamentos sagrados, os que estavam diante do Senhor o louvavam, dizendo: eu demos graças ao Senhor, louvamos ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre, a sua benignidade dura para sempre, a sua bondade, a sua fidelidade dura para sempre. O Senhor é bom. Essa é a adoração profética, a adoração que decreta a realidade antes mesmo de vê-la. Irmão, isso é confiança. É uma confiança radical. O rei estava sendo ameaçado por um exército real, de verdade, com armas de verdade. Eles estavam por literalmente destruir a nação de Israel. E não tinha nenhuma possibilidade deles escaparem desse povo. Sempre Israel teve muitos inimigos, mas eles estavam vindo e aqui teve um rei, que ele se prostrou diante do Senhor, que ele louvou a Deus, ele consultou com o Senhor, ele jejuou, ele fez uma oração fervorosa. Olha que oração linda, a oração de Josafá. Eu tenho feito vários vídeos de ensinamentos sobre Josafá, e aqui nessa oportunidade estou compartilhando mais um ensinamento de muita bênção para a vida de cada gente. Olha que tremendo. Então, essa é a adoração profética, uma adoração que decreta vitória antes mesmo de ver essa vitória. Amém? Vamos para o princípio número 4. Escuta que tremendo isso aqui. A emboscada divina. O princípio da emboscada divina. Porque enquanto Josafá estava orando, clamando a Deus, adorando a Deus, buscando o Senhor, Deus armou uma emboscada contra os inimigos. E isso aqui, esse segredo profundo, quando nós adoramos, é uma atitude radical de fé. E esse passo de fé, Deus se agrada. E como Deus se agrada dessa postura de fé, desse posicionamento, Deus age a nosso favor. Então, a adoração a Deus no meio do conflito, da crise, da ameaça, isso não é passividade, é o gatilho que libera a mão de Deus em nosso favor. Os inimigos de Israel, os amalequitas, os moabitas, todo aquele povo da região montanhosa de Seir, se destruíram mutuamente entre eles. Se mataram entre eles. Deus literalmente confundiu o inimigo enquanto o povo de Israel estava adorando ele. Isso explica porque em tantas batalhas do reino, nós estamos vendo o inimigo se autodestruir a si mesmo. Seus próprios planos se voltam contra ele. É como aquele buraco, aquele poço que foi feito como uma cilada do inimigo. Aí eles mesmos caem nesse buraco, como naquela arma que eles prepararam contra o povo de Israel, eles mesmos caem nessa mesma emboscada. Satanás, amado, é tão estúpido, tão enganador, que engana até a si mesmo, né? Então, se Deus é por nós, não se esqueça disso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque nosso Senhor, nosso Deus, é conosco, é contigo e sempre estará conosco se nós buscamos sua face e se somos um povo obediente. Por último, aqui vemos o princípio do botim, da abundância, do despojo após a vitória. Deus deu uma grande abundância, uma grande provisão. Eu não sei se existe essa palavra botim, né? Em espanhol é despojo, botim. Espólio, nós lemos recentemente o espólio. Vamos lá na Bíblia de novo, acho que vale a pena a gente ler de novo, né? Glória a teu nome, Jesus. Vamos ver.
A Bíblia diz, já nos versículos finais, que poderosa palavra, meu Deus. Essa aqui é uma das minhas histórias favoritas. Glória a teu nome. Nós vimos que, versículo 25, quando Josafá e suas tropas vieram saquear os seus despojos, aí está a palavra certa, despojo, acharam entre eles muito gado, objetos de valor, roupa, assim como joias preciosas, e tomaram tantos bens que não podiam levar mais. Por isso que saquearam o despojo por 3 dias, porque era muito. Aleluia. O quarto dia, eles se ajuntaram no vale de Beraca e ali louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado Vale de Beraca até o dia de hoje. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. O princípio da abundância após a vitória. Entenda isso. 3 dias inteiros colhendo despojos. Isso é maravilhoso. Ninguém espera uma batalha dessas. Após a vitória na adoração, Josafá e seu povo passaram 3 dias reunindo os despojos. A vitória trouxe tanta abundância para o povo de Israel que levaram dias para recolher tudo. Acho que essa parte é que todo mundo gosta, né? A parte da... Isso quando eles começaram a recolher tudo que encontraram no exército inimigo. Isso aqui, em toda batalha, quando você tem a vitória, isso nos revela uma profunda verdade. Quando nós vencemos nossas batalhas no espírito, a abundância material vem como consequência, não como causa. Não lutamos para ganhar riquezas. Lutamos em adoração porque amamos Deus, porque Ele é nosso Deus, porque Ele nos resgatou das trevas. Adoramos a Deus porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele tem planos de paz para a nossa vida. Mas a provisão divina é uma consequência daqueles que buscam a Deus. A riqueza, abundância, mas assim, extraordinária. Ela vem como um despojo da vitória. Ela retorna como despojo da vitória. Nunca esqueça, um grande homem de Deus falou que quando o reino vier, quando nós sejamos pessoas do reino, edificadores do reino, nós vamos ver como a provisão de Deus virá para nossas vidas. Não se esqueça nunca disso, meus amados. Amém, precioso. Que tremendo. Esses são os princípios do reino para a nossa vida. Que Deus nos dê essa vitória. Que nesse tempo nós sejamos tomados pela revelação dessa palavra. Aqui nós temos visto qual é o modelo tradicional, né, do mundo, que prepara suas espadas de guerra, suas armas para lutar contra seus inimigos. Qual é o foco? O foco está nas estratégias humanas, na análise implacável do problema, muita ansiedade, medo, preocupação, angústia, dita o ritmo das decisões. Então, você começa a olhar, em vez de você confiar em Deus, confia no dinheiro, recursos financeiros, nos seus contatos, nas suas alianças de influência. E lógico, não tem nada a ver com Deus aqui, né? Mas adora apenas quando vê o resultado garantido e que você louva pela vitória. Mas aqui está a guerra de Josafá, onde ele prepara os levitas. Né? O foco está nos atributos de Deus, na grandeza de Deus. O Senhor é bom, nós louvamos o Senhor e damos graças ao Senhor porque sua misericórdia dura para sempre. Deus nos dá paz, isso no meio do caos, a paz no meio da tempestade, serve como uma bússola para nós, confiança na presença manifesta do Espírito. Aí você adora para que a vitória seja forjada. A adoração é a arma de Deus.
Por isso é importante entender em qual área de nossa vida Deus está pedindo para nós soltarmos a espada, que é um paralelo com os recursos físicos, os recursos naturais, os recursos de Deus, e para poder convocar os levitas, Senhor, para começar você agir no Espírito, na arma da adoração. Que poderosa palavra, que Deus nos ajude, amados. Aqui estou vindo para falar com você, que é muito importante que nesse tempo nós vamos agir do jeito que Deus quer, do jeito que Deus espera de nós. Eu queria te perguntar, aleluia, qual a diferença entre adorar para vencer e adorar enquanto espera que Deus vença? Como muda a sua perspectiva se Deus disser que a adoração é a arma? Oh, Senhor Jesus, nos ajude. Queria que você tivesse um momento para refletir nisso aqui. Queria que você orasse comigo e você pudesse entender que Deus tem grande coisa para nossas vidas. Oh, Espírito Santo, receba isso aqui no seu coração. A adoração é uma arma poderosa de guerra. Meu irmão, minha irmã, quero que você receba essa palavra, porque Deus está fazendo grandes coisas nesse tempo. Queria que tenhamos um momento para adorar a nosso Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Me dê um instantinho aqui. Aleluia. Graças, Jesus Cristo. Graças, Padre. Graças, meu Deus. Graças, Jesus. Quero te perguntar, onde você está preparando espadas? As espadas são um tipo, um paralelo, como um sinônimo das estratégias humanas, já falei. O controle que você tem sobre todas as coisas. Oh, Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, Deus. Receba isso agora nesse tempo. Quero que você reflita. Você está agindo no braço da carne. A Bíblia diz: maldito o varão que confia no homem e põe sua esperança nas coisas da carne. Diz que muitos confiam em carros e cavalos, mas a nossa confiança está posta em nosso Deus. Que Deus nos ajude a não confiar nos números que temos disponíveis quando há batalhas. Isso não significa que você não deva ser uma pessoa prudente, que se prepara, que faz as coisas direitinho. Você precisa ser, por cima de todas as coisas, alguém que confia no Senhor. Não ficar preparando armas físicas para lutar contra seus desafios. Você vai precisar ter uma atitude de fé para enfrentar os desafios que você não consegue vencer com suas próprias forças, com seus próprios recursos. Entenda disso, meu amado. É muito importante que você receba essa palavra hoje. Deus está querendo te dar vitória. Mas você precisa deixar de agir com sua mente natural, com as forças da carne. A Bíblia diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. Josafá diz que adorou antes de ver a vitória. Será que você consegue adorar agora a Deus antes de você ver a vitória na sua vida? Você vai ter vitória, sim, se você buscar Deus, mas faça primeiro aquilo que Deus te diz para você fazer. Eu queria te perguntar que batalha você precisa adorar hoje, enfrentar hoje, como se você já tivesse vencido essa batalha. Será que você consegue dar um passo de fé e acreditar pela fé na vitória que virá na sua vida? Basta de você querer lutar com seus próprios recursos. Renuncie a isso. Faça como fez Josafá. Ele se prostrou ao Senhor, ele buscou o Senhor, ele pregou o jejum em toda Judá, pedindo para que ele dê uma grande vitória. Eu vim hoje te dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus tem grandes coisas para a sua vida.
Não permita que o inimigo roube a paz do seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para um plano de ação para esses próximos momentos, né? Nesses tempos que estamos vivendo, uma época de crise, muito semelhante de Josafá. Nós temos, sim, inimigos invisíveis e visíveis. A perseguição contra os homens e mulheres de Deus. Há maldições efetuadas através de bruxarias e rituais contra os cristãos. Isso é real, está acontecendo. Nós não devemos ter medo, mas também não podemos dar brecha. Não podemos ser desobedientes, porque é assim que somos pegos. Quando a gente não ora, não vamos ver os milagres de proteção divina acontecendo na nossa vida. Precisamos ser pessoas que reagem a esses ataques através de nossa obediência, nossa rendição a Deus, nossa consagração a Deus. Há lutas, há muitas batalhas, pressões financeiras, econômicas, ataques contra nossas famílias, perseguição nas igrejas, nossos ministérios. Há muita confusão cultural nos sistemas de crenças, há conflito entre o bem e o mal, há ataques à nossa fé através de leis que foram criadas pelos homens. Nós estamos em um momento de guerra, meus irmãos. Nós estamos nos tempos da apostasia, uma palavra, uma profecia de Jesus para os tempos que viriam, uma profecia para esses tempos da grande apostasia. Agora a pergunta que Deus nos faz é a mesma. Você vai lutar contra o mundo? Você vai lutar contra tudo isso que está vindo na sua frente, assim como o mundo luta? Ou você vai lutar como Deus espera que todo o reino do reino haja e faça do jeito que Deus mandou fazer? Esse aqui é o chamado da ação para essa semana. Identifica uma batalha igual àquela de Josafá na sua vida hoje. Um inimigo, uma circunstância que parece impossível, que exige uma solução que você não consegue superar sozinho. É muito importante que você faça isso, meu amado. Identifique qual é a sua batalha, a batalha que você não consegue superar sozinho. Organize um momento de adoração estratégica, que pode ser sozinho, com sua família, com seu grupo, sua célula, seu grupo de estudo bíblico, seu grupo de oração, que não seja uma devoção casual, mas como um decreto profético. Cante, declare e adore os atributos de Deus diretamente contra essa batalha. Oh Senhor Jesus, Tu és maior do que esse inimigo, Tu és maior do que qualquer Deus deste mundo. Tua luz é maior que todas as trevas. Senhor, Tu és meu Deus, Senhor dos exércitos que estás lutando por mim. Senhor, em nome de Jesus, em Cristo sou mais que vencedor. A vitória já é minha em Cristo Jesus. E logo sabe o que você vai fazer? Registre o que vai acontecer dentro dos 7 a 14 dias, 2 semanas. Note o que vai acontecer. Observe como o inimigo fica confuso, como a circunstância muda a seu favor, como Deus abre caminhos. Faça, meu irmão, em nome de Jesus. Preste atenção. Uma vez que você veja a vitória do Senhor na sua vida, meu irmão, compartilhe seu testemunho com sua comunidade, porque os testemunhos de adoração vitoriosa edificam a fé de todos. A chave: não espere entender tudo. Josafá não entendia como a adoração ia destruir os exércitos, mas ele obedeceu e o nome de Jesus foi glorificado. Aleluia. Ore comigo, irmão, vamos orar. Quero que você receba essa palavra. Nós juntos vamos clamar pelo nosso Deus. Pai querido e amado, muito obrigado por esta palavra. Pai celeste, eu venho diante de Ti como Josafá fez,
com a família de fé, reconhecendo que as batalhas que enfrento não podem ser vencidas pela minha própria força, pelos meus próprios recursos, pela minha experiência, pelas minhas armas que eu utilizo. Hoje decido depositar toda a minha confiança em Ti, meu Deus. Eu me declaro livre de todo espírito de ansiedade, de medo, de preocupação, de querer controlar as coisas. Oh, Senhor, de querer controlar as coisas. Sinto muito forte de a gente pedir, renunciar a esse espírito de querer controlar as coisas, as situações, as circunstâncias. Tem coisas que a gente não consegue mais controlar. Por isso, Senhor, eu preciso, Senhor, renunciar a todo espírito de querer entender todas as coisas. Hoje venho na adoração. Declaro que Tu és maior do que todo inimigo que se levanta contra mim, seja visível, seja invisível. Declaro na autoridade do nome de Jesus que Tua glória é superior a toda a escuridão, porque o nome de Jesus, Teu nome glorioso, é poderoso, é maravilhoso. Tua presença é um fogo que consome toda obra maligna que cai por terra na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu declaro, assim como enviaste confusão entre os inimigos de Josafá enquanto ele adorava, envia confusão sobre todo ataque contra a minha vida, contra a minha família, contra meu ministério, contra a minha saúde, meus filhos. Que o inimigo seja destruído enquanto eu adoro o Teu santo nome, Jesus. Oh, Pai querido, eu elevo minha voz agora em louvor, não porque tudo esteja resolvido, mas porque Tu és grande o suficiente para resolver todas as coisas, em nome de Jesus. A vitória é minha e garantida. Somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, precioso. Deus te abençoe e te guarde. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Essa tem sido a vitória de Josafá, de Judá, no deserto de Tecoa. Esse aqui nós temos estudado a arma da adoração, uma arma de guerra espiritual poderosíssima. O louvor a Deus, a nossa confiança em Deus. Crê nos seus profetas e serás prosperado, diz o Senhor. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu te peço um favor antes de ir. Por favor, se inscreva no canal. Receba esta palavra com fé, com confiança e me ajude a compartilhar esses ensinamentos para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Esse aqui é um estudo da palavra muito poderoso que vai nos abençoar, vai nos ensinar e vai ser de grande bênção para nossas vidas. Muito obrigado por você ter estado aqui conosco. Deus te abençoe e te guarde e eu te espero na próxima aula. Estamos aqui toda semana. Nesse momento estou tendo dificuldades com a internet, por isso não consegui gravar ao vivo e estou num lugar com pouca sinal. Então, por favor, desculpa por não ter saído ao vivo como eu sempre espero toda semana. Mas estou aqui. Todas as quintas temos uma palavra de Deus para você. Amém? Te envio um forte abraço. Que o Senhor te abençoe grandemente. Para quem não me conhece, eu sou Alberto Conte, o fundador do Ministério Boas Novas, diretor do Prayer Academy, uma escola bíblica online, onde você pode aprender os princípios do reino. E eu sou muito feliz de poder te servir compartilhando a palavra de Deus, cheia de revelações, de ensinamentos que transformam a nossa vida. Te amo em Cristo Jesus. Oro por você, por favor. Ora também você por mim. Amém? Se você foi edificado, não deixe de se inscrever nesse canal, dá um like, deixe seu comentário e nos comente que foi o que Deus falou contigo nessa aula. Deus quer te dar uma grande vitória nesse tempo. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e Deus tem planos de paz para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Te espero na próxima semana.